Oi, Hebreus. Hoje eu vou explicar para vocês, né, o que é espiritualidade. Primeiro, tem pessoas que podem entender de formas diferentes. Então, se vocês quiserem pesquisar, ler sobre, é melhor para vocês entenderem. Mas, no meu ver, né, a espiritualidade, ela é mais ou menos assim o que você acredita que te faz ser melhor, entende? Mas aí é o que eu falei, cada um entende de um jeito e leva de um jeito, tá? Eu só tô explicando na minha base. E o que acontece? Na prática, a espiritualidade, ela é basicamente reflexões sobre quem você é, quem você deseja ser, cultivar a gratidão, cultivar o perdão, buscar coerência entre seus valores e suas ações, sentir conexão com Deus, com a natureza, com coisas ou com algo, né, que dê sentido para a sua vida. E assim, espiritualidade é uma coisa, religião é outra, tá? Tem pessoas que vivem num conjunto só, tem outras que separam. É um assunto assim muito difícil para eu explicar, sabe? Para mim que leio há bastante tempo sobre isso, é mais fácil para mim entender, mas para explicar é um pouco difícil. E assim, para muitas pessoas a espiritualidade ela é a fé cristã, para outras é budismo, para outras é uma fé africana, para outras é o espiritismo, né? Então, assim, é um assunto complexo de eu explicar a vocês, mas é basicamente por aí. E tem pessoas que acreditam só em Deus, né? Sem seguir outra religião específica, algo assim do tipo. E assim, gente, cada um vive a espiritualidade de um jeito. Eu, por exemplo, eu fui batizada, né, na igreja católica, eu tenho primeira comunhão, eu tenho crisma, né, eu sempre acreditei em Deus, isso, assim, sempre fez parte da minha vida, né, mas eu sempre fui muito curiosa, então, assim, eu sempre gostei de ler sobre coisas diferentes, né, sobre religiões diferentes, eu gosto, sim, de ler sobre espiritismo, eu gosto de ler sobre outras religiões, de ter esse conhecimento, de saber como funciona, né? Claro que não é tudo que eu acredito, né? Mas eu gosto de ler sobre, sabe? E ler, né, sobre diferentes formas de enxergar a vida, né? Inclusive, né, citando aí o espiritismo, né, temos aí Chico Xavier, que provavelmente muita gente já ouviu falar, que foi um dos representantes do espiritismo, né, a doutrina codificada aí por Allan Kardec. Inclusive, eu queria indicar um livro para vocês de Allan Kardec muito bom. Ele chama O Evangelho segundo o Espiritismo. O livro, ele não reescreve a Bíblia e nem conta a história de Jesus de novo. O que ele faz é explicar os ensinamentos de Jesus na forma e na visão espírita, né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido, né, aquelas parábolas na Bíblia, para quem leu, já leu, né? E, por exemplo, amai os vossos inimigos, bem-aventurados os aflitos, há muitas moradas na casa de meu pai. Por quê? Na Bíblia fala muito sobre parábolas. Então, assim, quem já pegou para ler, às vezes não consegue entender o que quer dizer ali, porque é muita parábola, né? E esse livro, ele meio que explica como você pode aplicar, né, essas parábolas na sua vida. E continuando, né, como eu já trouxe aqui em outro vídeo, eu gosto de usar tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. Para mim, nenhum desses substitui Deus na minha vida, né? E nenhum toma decisões por mim. É apenas uma forma de olhar para dentro, né? Para minha evolução. E eu acho que existe uma diferença muito grande entre você estudar algo e você abandonar a sua fé. Infelizmente, as pessoas julgam muito, né? Não têm conhecimento, julgam sem conhecer. Muita gente associa a fé ao fato de ir na igreja. Mas será que fé é isso, gente? Porque em Mateus 6,6 tem um versículo da Bíblia que fala e diz assim: quando orar, vá para o seu quarto, em secreto. Ore ao teu pai, e o teu pai que vê em secreto o recompensará. E o que quer dizer isso, né, gente? Isso orienta a gente a buscar Deus com mais intimidade em um lugar secreto e silencioso, longe das aparências, né, e do julgamento do mundo. Porque muita gente julga, né? Você vai na missa?
Ah, não. Ai, você não tem fé. As pessoas têm muito isso. Se você falar que não vai na missa com frequência, é como se você, tipo assim, você é católica só de nome. Mas elas esquecem a quantidade de pessoas que tem, que vão à missa e que são ruins, e que não evoluem, que não prestam atenção na missa, que não sabem um versículo da Bíblia, né? Não tô falando que todo mundo tem que saber, né? Não estou dizendo isso. Até peço perdão pela minha fala, talvez, mas que vocês entendem, não prestam atenção, não são pessoas boas, né? Não agem de acordo com muitas coisas que a Bíblia traz. Então, assim, o que eu quis dizer, né? Tem pessoas que vão à missa todo final de semana e tratam as pessoas com desrespeito, né? Com maldade, com ignorância. E enquanto isso, tem pessoas que rezam no seu quarto, em silêncio, né? E que fazem o bem, que vivem a espiritualidade de uma forma muito mais sincera. E assim, na minha opinião, a fé, ela aparece muito mais na frequência, né, que você faz e tem atitudes boas, do que em uma pessoa que tem mais frequência de entrar em um templo, né? Isso não significa que você tenha mais fé que o outro, né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, para dizer quem tá certo, quem tá errado, quem vai pro céu, quem não vai, mas eu acho sim que as pessoas podem respeitar o caminho que as outras pessoas seguem para chegar a essa maturidade de espiritualidade, de amadurecimento, né? De evolução. No fim das contas, todos nós estamos tentando crescer como seres humanos, né? Crescer, evoluir e nos tornar pessoas melhores, né? E essa é a espiritualidade que faz sentido para mim, né? Não é aquela que você fica gritando por aí a sua fé. Eu acredito que a fé que é em silêncio, inclusive, né, a minha opinião, a fé que é em silêncio, eu acredito que ela é uma fé muito mais fortalecida do que aquela fé que você adora gritar para todo mundo ver, né? Pelo menos eu, né, já conheci muitas pessoas assim, que gostam o tempo todo já vi pessoas assim que postavam todos os dias status sobre igreja, sobre Deus, e em casa eram super desrespeitosas com a própria família. Então, assim, né, às vezes você ficar gritando por aí a sua fé não quer dizer que você tenha, né? Talvez as suas atitudes podem demonstrar o contrário. Então é isso, gente. Essa é a espiritualidade que eu acho que faz sentido. E, enfim, é o que eu falo, né? Cada um procura a sua evolução da melhor forma, que acha melhor, que convém melhor, que se sente bem, né? E é isso.